E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio aqui do P7 para você ligado no YouTube, no canal APAD Esportes. É o nosso segundo episódio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vai deixando logo seu like aí, copia, cola, manda para todo mundo, se inscreva no canal APAD Esportes. É um prazer ter você aqui. O nosso P7, que fala muito, claro, sobre voleibol. E você é o nosso principal convidado. É o comecinho dessa nossa jornada, né, no P7. E aqui ao meu lado ele que dispensa apresentações, o nosso comentarista, ele que é do Master também, Márcio Kobe. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Max. Tudo bem, galera do canal. Hoje programa especial, né? Programa especial, porque recebemos simplesmente o técnico da PAD, ele que já foi campeão, é campeão como técnico, é campeão também como jogador, jogou muito e hoje marca presença aqui para bater um papo com a gente, o nosso técnico Mingau. Tudo bem, Mingau? Seja bem-vindo ao P7. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Para a gente bater um papo aqui sobre vôlei, corrigindo só, jogador, nem lembro se eu fui, entendeu? Mas vamos tentar esclarecer algumas coisas e que puder ajudar, nós estamos aí. Quero deixar bem claro aqui que você está acompanhando essa qualidade, esse estúdio, tudo isso por conta da Órbita Produtora, tá, gente? Uma produtora completa para o seu evento, para a sua transmissão, inclusive aquela qualidade que você acompanhou lá com todas aquelas imagens entre a PAD Montes Claros, né, nessa segunda fase da Superliga B, por conta da Órbita. Só para você ter uma noção da qualidade de transmissão. Então, você está precisando aí no seu evento esportivo, em alguma confraternização, enfim, qualquer evento, a Órbita vai lá, cobra o evento dessa forma, com muita qualidade para você, tá bom? Já vai, inclusive, lá no Instagram e siga a Órbita Produtora. Bom, para a gente começar esse bate-papo aqui, nós temos muitos assuntos, hein, Mingau? Muitos assuntos. E, claro, como isso aconteceu com o Maicon, né, o central da PAD, o Maicão, ele se apresentou, né, para todo mundo na internet, para todo mundo aqui no YouTube. Quero que você se apresente também, Mingau. Você que, sim, já jogou muito, hoje é técnico. É difícil alguém não beira da conhecer o grade. Mingau, né? É verdade. Cara, eu não Mas posso conta pra gente dizer quem é o que eu... Mingau. Não, o Mingau é o Raimundo Edilson Pulga Ferreira Júnior. Eu herdei esse nome do meu pai. Hoje a gente é mais tranquilo, né? Mas na minha geração, um moleque ser chamado de Raimundo era complicado demais, era uma briga em casa, mas hoje eu carrego isso com muito orgulho, embora o Mingau foi o que tomou conta na minha vida inteira. Eu fui jogador de vôlei, não por muito tempo, talvez. Eu tive boas oportunidades, cheguei a jogar num alto rendimento, mas eu acho que a minha realmente vocação era para ser técnico. Talvez como jogador falta oportunidades, né? Na época não tinha tantos clubes e também eu era um cara que tinha vindo do norte. Você não tem tanto, não é como é hoje, né? Essa facilidade que você tem de comunicação. E aos pouquinhos você vai, mas eu acho que realmente eu sempre enxerguei o jogo de uma outra forma. Fisicamente eu não era um jogador tão forte, fisicamente, embora era forte, mas eu acho que talvez o tipo de treinamento que era usado na época foi um tipo que me maltratou muito. Tinha muita corrida, né, corrida longa, então isso aí era um fator determinante nos clubes. Então, hoje nem se corre mais, né? Então, para vocês terem ideia, quantos jogadores também se queimaram no decorrer da vida porque se treinava errado, né? Não se tinha noção, então tinha muita fissura por estresse na canela, e canela é ótimo, mas tinha muitas lesões devido à corrida, né? Então, talvez se fosse um divisor, quem corresse bem era aqueles caras que estavam sempre em cima, e quem corresse mal era aquele cara que tinha que correr muito atrás de muitas coisas. Mas, bem, eu acho que eu passei um tempo desligado, como todo jogador assim, de vôlei, talvez principalmente no vôlei, que eu abandonei, parei de jogar, fui estudar, fui fazer outras coisas e abandonei o vôlei. Não queria nem saber, não ia nem em quadra, continuava morando em Belo Horizonte, mas não ia em quadra de jeito nenhum. Não gostava, não queria mais essa aproximação. Na volta para Belém,
eu tive alguns problemas financeiros e muitas coisas que aconteceram na minha vida, que foram determinantes. Assim, eu fiquei sem. Teve uma hora que eu perdi tudo e fiquei sem nada realmente, né? Então eu tive uma sorte também, uma felicidade. Eu já tinha feito um trabalho com os meninos quando eu tinha 21 anos, eu ainda estava jogando. Eu voltei para Belém porque era na época do Plano Collor. Quem se lembra, talvez, os dois, não sei se vocês lembram disso, Eu lembro. mas o Plano Collor foi muito duro quando a Zélia confiscou a poupança de todo mundo. Então, todos os investimentos que tinham em esporte, tudo isso foram bloqueados durante 6 meses. Então, como eu não tinha time e também estava só gastando dinheiro, eu resolvi, na verdade eu estava lá, eu ficava em Goiânia, porque era mais próximo de se conseguir alguma coisa, e eu acabei voltando para Belém, a primeira vez. Nessa volta, para passar um tempo, eu fazia a minha parte física, essas coisas, né, na tuna para me manter. E eu tive uma sorte de encontrar o seu Gerson Raposo e um grupo de meninos que ainda era treinado pelo Fausto. Fausto, para quem não sabe, o Fausto foi o maior jogador daqui do Pará, um dos maiores, né, dessa geração. É injusto deixar de falar só no Fausto, mas não falar do Gerson, Reginaldo, do André, esses caras que realmente foram ícones, né, nessa geração. Mas o Fausto, ele tinha um fator muito importante, que ele era um baixo jogador que saía mais de 1 metro do chão. E isso encantava todo mundo, né? Porque o vôlei não era medido pelo onde você, como é hoje, né? Onde você vai, era quanto você saía do chão. Então, ele era realmente fora do normal, então era ídolo de todos nós, né? Então, aí o Fausto também era treinador, eu assumi junto com o Fausto uma missão de treinar os meninos que eram infantis na época. Eles tinham 14 anos completos no ano, não lembro qual é a geração, mas... Isso você tinha antes de 30 anos, Antes, né, eu tinha 21 anos, né? Tinha novo, 21, Só que eu já treinava em time de alto rendimento, né? Eu tinha uma pegada diferente, na verdade, porque quando eu saí de Belém, tecnicamente, eu era muito bom. Isso aí é indiscutível. Ainda mais... Só em cima disso, eu queria que tu também falasse, Mingau, rapidinho. Tu fostes o pioneiro no sentido de ser o atleta paraense a sair daqui para ir para fora, ter oportunidade em clubes no eixo Masculino, sul-sudeste? sim. Masculino, sim. Mas feminino, não. Eu acho que teve a Jerusa antes de mim, né? Claro. Que era uma jogadora daqui de Belém, depois acabou ficando pelo Rio mesmo. Aí depois migrou para o vôlei de praia, teve muito sucesso no vôlei de praia. Mas começou na quadra. Não lembro se teve uma outra junto comigo. Depois teve alguns outros jogadores que foram, mas nenhum foi para time realmente um time de grande expressão. Eu saí daqui, joguei um campeonato pelo Goiás e depois fui direto para o Minas. Então, Levantador, né, Mingau? eu fui como levantador, mas eu acabava fazendo tudo, né? Aqui eu jogava em todas as posições. Eu me tornei levantador também depois. Eu jogava atacando, nunca tive uma posição definitiva assim, como eu jogava. Quem me transformou em levantador foi o Jorginho, o Jorge Bittencourt, que hoje não está mais entre nós. Mas era um jogador. Isso aí, se eu parar aqui para contar toda a história, realmente é melhor dar uma abreviada, né, disso aí. Então, aí quando eu cheguei em Belém. Eu batia bola lá na Tuna, para poder me manter condicionado. Cheguei a jogar até basquete com o Caju, para poder me manter condicionado, para poder continuar treinando, para que pudesse arrumar um outro time. E o seu Gerson Raposo me chamou na época. O Fausto não conseguia dar treino todos os dias, porque tinha outros compromissos, e eu acabei dividindo com o Fausto os treinamentos. Claro que aqui aí eu mudei, porque nessa ida para o Minas, como eu falei para vocês, tecnicamente eu não tinha nada a desejar para ninguém.
não deixava nada a desejar, mas fisicamente deixava muito. E eu percebi que a intensidade dos treinos eram diferentes, a forma de cobrança de alguns detalhes do jogo era diferente. Eu acho que talvez por isso a gente não conseguia trazer tantos resultados positivos. E eu percebi isso e trouxe isso para cá, né? Tem até uns tipos de treinamentos que pode ter certeza que eu coloco no meu case que foi meu, eu que transformei isso aí, tá? Então, a partir daí era uma equipe a diferença de idade nossa não era tão grande, né? Era de 5 anos, mas para baixo é muito, e eles tinham muito respeito por mim, por ser um jogador, por eles me conhecerem como jogador, então eles tinham uma admiração muito grande por mim, e era uma geração muito boa, de moleques que depois chegaram comigo no adulto, outros jogaram na praia, exemplo, o Alex Raposo, o Jean, deixa eu ver quem mais, o Helder, tinha o Alex Cabral, hoje eu até faço parte de um grupo, Neudjan, Christian, Ricardo não, o Ricardo era do Paysandu. O Ricardo já foi uma outra fase, já foi a fase do adulto. Então, aí eu treinei eles durante o tempo que eu estive em Belém, eu acho que quase uns 6 a 8 meses. Depois disso aí eu fui embora, voltei para Belo Horizonte. Na época, a minha namorada depois estava grávida e, cara, aí minha vida mudou um pouco lá. E o que aconteceu, né? Nesse período, eu acho que eu já tinha esse gosto de ser o treinador, né? Tinha aquele negócio e realmente lá não fiz mais nada. Mudei a minha vida. Voltei para jogar, joguei durante um tempo e depois eu abandonei, como eu falei para vocês. A minha namorada, na época, a mãe da minha filha ficou grávida e eu tive que optar. Tinha outras obrigações, né? Exatamente. Não, a gente tinha que colocar dinheiro para dentro de casa, tinha que tentar fazer alguma coisa. Na verdade, na época eu não sabia nem o que eu queria na minha vida, talvez. Por isso que às vezes tem pessoas na minha vida que eu agradeço. Você é eterno, Grati. Você é eterno. Pô, cara, essa dívida é uma dívida que eu vou ter que ter na minha vida inteira por essas pessoas que me deram essas oportunidades. Esse foi o seu Gerson Raposo. Então, não sabia nem o que eu queria. Aí voltei para Belém. Resolvi voltar. Eu achava que eu tinha que recomeçar a minha vida aqui. Tudo isso antes dos 30, Mingau? Ou já passando dos 30? Não, antes dos 30. No segundo retorno. Já estava quase já próximo dos 30, quando eu retornei. Aí eu tive alguns negócios e tal, não deu certo, quebrei total, fiquei, na verdade, eu sempre digo porque a minha família foi muito importante nesse momento, porque não tinha, eu perdi a dignidade, porque realmente eu tinha uma família por trás que pôde me dar esse suporte, mas eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Não sabia o que ia fazer, aí, de novo, o seu Gerson Raposo me chama, e o Marcelo Penner também, que é uma das pessoas também mais importantes, mais influentes na minha vida, né? O Marcelo estava indo para o Rio também tentar uma nova vida como treinador e já estava desligando. E o Marcício foi em 97, 90 para 98, 97. O Marcelo estava tentando uma nova vida para o Rio. E 98, eu precisava ter alguém lá com ele no adulto. E os meninos que já estavam adultos nessa época, que eu já tinha treinado antes, ainda botaram mais pilha, não, vamos lá. Eu fiquei trabalhando com o Marcelo como auxiliar técnico. Também, aí o que aconteceu? Era assim, eu não ganhava nem um centavo, né? Não tinha para onde correr, o seu Raposo me deu, na época, assim, 1,5 salário. Mas 1,5 salário não é 1,5 salário que é hoje, né? Eu acho que se fosse colocar hoje, assim, números seriam uns R$1.000, assim, no máximo. Uns R$800.000, mas eu abracei aquilo ali como se fosse a grande oportunidade da minha vida. Então, aquilo ali foi uma coisa muito natural, né? Eu fiquei lá, terminei o ano, foi em 98, eu terminei o ano,
e fiquei sem nada para fazer. Aí no final o seu Raposo já tinha saído um pouco, o Marcelo me liga um dia, muito educado, e disse, olha, não tenho como te pagar mais. Não, eles tinham um patrocínio na época, a Tuna tinha um patrocínio e não tinha como me pagar. Mas auxiliar técnico, ele ia ficar sozinho, porque ainda ia ficar mais um ano, que era 98. Foi isso aí, 97, eu fiquei lá, 98 ainda ficou mais um ano. Aí ele disse para mim que não daria mais para ficar e que eu poderia arrumar outras coisas. Só que ele também dispensou, junto com isso, ele dispensou a metade do time, que tinha saído da Assembleia, que a Assembleia tinha montado um time em 97, 96, 97, não tinha dado certo, e os meninos tinham ido para a Tuna. Só que esses que chegaram na Tuna, que vieram da Assembleia, ele também dispensou. E eu fiquei, aí todo mundo ficou sem nada. O que a gente vai fazer? Volta para a Assembleia. Aí foram lá na Assembleia, conversaram, não tinha ninguém para assumir, e quem assumiu como diretor do vôlei foi o Tomás Melo. O Tomás tinha sido jogador de basquete, mas era um cara muito ligado ao esporte dentro da Assembleia, e naquela época, também como é hoje, a Assembleia era muito fechada, não deixava abrir, e os caras, desculpa a palavra, os caras arrombaram, né, a Assembleia e falaram, não, agora, a partir de agora vai ter time de fora, vai ter moleque de fora. Não era tão como é hoje, muito mais profissional. E o Tomás montou o time. Aí nós ficamos em 98, jogamos, ganhamos, fomos para antigamente existia um campeonato que era a Copa Brasil, né? A Copa Brasil não é como nesse mesmo formato que é hoje. Hoje são os 8 primeiros do primeiro turno. Os 8 primeiros jogam um primeiro oitavo, jogam umas quartas de final, e um mata-mata, e assim vai, e chega a Copa Brasil. A Copa Brasil era dividida em região, nas regiões, norte e sul e tal, e o campeão de cada se reunia também numa sede, jogava, e eu vou chegar lá. Mas era um campeonato meio falido, vou ser bem sincero. Era muito importante para cá, para o norte, nordeste, mas o centro-oeste, o sul e sudeste não compravam muito a ideia. Tiveram alguns campeonatos que foram bons, o Banespa até jogou, já chegou a jogar essa competição também, na época, mas perdeu o interesse. Quando começou realmente a Superliga, realmente não tinha mais calendário. Aí era norte e nordeste. Aí aqui, as equipes daqui, geralmente a sede era no Maranhão, porque o Maranhão era sediado aqui, num grupo aqui do norte. Que, na verdade, tinha um grupo do norte, que era do norte de cima, que era o Amazonas, com Roraima, Rondônia, e o nosso era outro. O nosso era o Maranhão, Pará, Piauí, se concentrava, e geralmente era em São Luís, no famoso Costa Rodrigues. A Assembleia já tinha ido um ano antes, não tinha se dado muito bem, tinha ficado em sexto, eu acho, e eles estavam recomeçando o vôlei dentro da Assembleia, e a gente foi, cara. Mas tu já estava inserido no papel de técnico? Já ou tu já estava jogando? Técnico jogador. Eu não podia sentar também, eu não tinha o credenciamento, não tinha nada. Eu era técnico e jogador, imagina. Aí eu tomava as decisões, mas eu ficava como segundo levantador, geralmente, e eu tinha um levantador que... Nesse primeiro ano, 98, cara, o Tocantins tinha Unisa não, era... Como é que chamava? Ubra. Era uma universidade, que ainda tem até hoje, só que tinha como se fosse uma filial no Tocantins. E a Ubra era um grande time do Brasil do vôlei. Aí a Ubra manda alguns jogadores para Tocantins para montar um time para ganhar o Norte e Nordeste. E mandou jogadores de seleção, campeões olímpicos, mandou Jorge Edson, Luciano. E a gente foi para esse campeonato meio sem saber como é que funcionavam as coisas. Eu não tinha técnico, era técnico jogador. E num cruzamento, e o Maranhão também vinha muito forte, né? Para vocês terem ideia,
o Serginho Escadinha jogava pelo time do CTGM, mas ele jogava de ponteiro. Hoje a gente sabe que ele não era ponteiro, ele era levantador, mas ele já era o Serginho, passava muito. Eu chamava de escadinha, né? Era Escadinha. Então e o CTGM também era um time muito forte. E todo mundo se reforçava, menos a gente. A gente não trazia ninguém de fora, a gente só usava os da casa. Aí fomos e passando, aí no cruzamento pegamos a Ubra, que era um time realmente, o time para ser campeão. Era o melhor time, né? Era o time para ser campeão. E nós ganhamos a Ubra de 3-1. Ainda era jogo com vantagem, 7-15, com vantagem. O jogo foram quase 4 horas de jogo. Aí foi o primeiro feito assim, que eu acho que eu tive assim, de todos. Foi esse aí que todo mundo, cara, passou a olhar a Assembleia já de outros olhos. Aí fomos batendo. A Tuna foi ficando pelo meio do caminho. A Tuna tinha sido campeã no ano anterior. A Tuna foi ficando pelo meio do caminho. O Remo também tinha ficado pelo meio do caminho. E nós fomos avançando. Aí chegamos na final. Fomos na final contra o CTGM, que era do Escadinha, e perdemos a final. Aí voltamos para Belém, aquela explosão de coisas, não, pô, muito bom, já começou bem e tal. E depois daí nós começamos a ganhar todos os campeonatos dentro do Pará, de Belém. Ganhamos um campeonato adulto. Aí o meu time, como sempre, eu sempre gostei de trabalhar com a molecada mais nova. E tinha os meninos bons, eu acabei agregando, e eram os juvenis. Fui na diretoria da Assembleia e perguntei, olha, eu tenho um time juvenil, posso entrar no campeonato juvenil? Pode. Aí eu entrei e ganhei o juvenil. Aí ganhei o juvenil e o adulto. E eu tive... Aí tá, em 99 eu entro, o Marcelo já vai embora e eu assumo o Colégio Moderno, também junto, na mesma situação. Não tinha papelada, não tinha nada. Só tinha uma vontade. Só tinha, e assim, e a coragem da diretora, da professora, que é uma outra pessoa que eu devo muito. E só que essa eu tive a oportunidade de falar e agradecer, que era a Marlene Viana, né? Então foi lá e falou assim, ó, se é eles que vocês querem, se é ele, tem condições de contratar? Tem, então contrata. Aí me comprou na doida, né? na cega. Mas quem conhece a professora, quem conheceu, né? Quem conheceu sabe muito bem. Maravilhosa, professora Marlene. É uma das pessoas mais inteligentes que eu tive a oportunidade de cruzar nessa vida. Nessa época você já conseguia se manter com o vôlei, Mingau? Não, aí foi assim, eu ganhava, claro que na Assembleia eu passei a ganhar um pouco mais do que eu ganhava na Tuna. Se eu ganhava um salário e meio na Tuna, eu passei a ganhar 2 salários na Assembleia. Que também não era muita coisa, mas... Já dava para tomar um refrigerante depois do treino. Aí já começou a me dar mais dignidade. Aí em 99, entrei em 99, pam. Aí a Assembleia, não satisfeita com o masculino, disse assim, ó, tem o feminino também. Tirou algumas jogadoras que eram do... Tirou não, montou o time e elas foram para lá. Ninguém convidou ninguém, isso aí é lenda. Mas convidou algumas jogadoras, tinha a Catarina, que era, na época, era talvez talvez não, era a melhor jogadora disparado, né? Era aquela que fazia a diferença. E o Remo era a grande sede, a grande casa dela. E resgatou outras grandes jogadoras. Trouxe a Altair de volta, a Rita também jogou. Aí da Tuna veio a Beth, Débora, a Érica, era uma jogadora que não tinha tanta expressão, mas se encaixou bem no time. Foi quando começou o líbero, a posição de líbero, e a Érica se encaixou perfeitamente. E aí nós montamos um time realmente... E tinham outras jogadoras também que não jogavam nos seus clubes. Né? Tipo, no Remo, vieram umas meninas grandes, que eram do juvenil, infanto, não sei o que não jogavam, e a gente colocou lá e acabava jogando. Porque não eram utilizadas? Não eram utilizadas, né? Eram as meninas de muito potencial, mas não eram utilizadas. Aí nesse tempo tu ficaste responsável pelo masculino e feminino? Masculino e feminino. Aí eu vou chegar nesse ponto aqui, onde foi meu grande salto assim, lá. Aí nesse ano, mesma coisa. Vamos para o Norte e Nordeste. Só que nós vamos masculino e feminino. Tá bom. Fui para o Norte e Nordeste. Chegou lá, a gente estava com aí, repatriamos o Jean e o Klepper,
que vieram para Belém para morar, para jogar vôlei de praia, e eu me tornar treinador deles também. Me tornei treinador deles também. E começamos a treinar. Aí eu fui para o Norte e Nordeste e fomos para a final, nos dois, masculino e feminino. Só que o masculino eu conseguia entrar na quadra, no feminino eu ficava gritando lá de fora. Elas pediam tempo, elas chegavam até a grade, eu falava... Mas por quê? Não podia porque treinar. não podia ser, porque não tinha credenciamento nenhum, não tinha curso, não tinha nada. No masculino você ainda estava como Como jogador. jogador, entrava como 12º jogador, era o levantador da reserva, eu ficava no banco sentado, eles pediam tempo, eu levantava, falava como treinador. Só que aquilo ali realmente era uma coisa absurda, né? Para os dias de hoje, isso aqui não é uma coisa absurda. E eu tive a felicidade, né? Mais uma vez, eu tenho que falar nessas pessoas. Eu tive a Altair, na época, era casada com o Severo. O Severo, eles foram para lá e o Severo levou junto o presidente da Assembleia, na época, com a esposa, que era o Tom Farias. O Russo, também nessa época, já tinha assumido a diretoria do vôlei. O Tomás meio que se afastou e o Russo assumiu a responsabilidade da diretoria. Também, acho que quem conhece o Russo sabe muito bem como é que o Russo trabalha, como é que bota emoção na coisa. É um cara foi muito importante, junto com o Silvio Saraiva também. Só que o Silvio, na época, não sei se já era gerente, acho que não. O Silvio, sei que, na verdade, só eu e o Silvio sabem o tanto duro que a gente deu, né? Tanto sabia disso aqui. É importante que fale isso. E o Tom foi. Quando o Tom chegou lá no Norte e Nordeste, depois que nós ganhamos 2, né? Ganhamos masculino e feminino, estava muito empolgado. E o Tom falou comigo: pô, você não quer que eu assinar a tua carteira? Porra, cara, claro que eu quero. Já tinha carteira assinada Moderno, né? Desde o início do ano. E ele falou assim: ó, eu posso te pagar assim, uns 5, 6 salários. Uma coisa assim, uma coisa absurda. Assim, nem eu nunca tinha ganho. Isso é com vôlei. Na verdade, como treinador. Aí ele já melhorou a minha vida. Já tinha carteira assinada lá. Aí tu faz aquela cara de plenitude, sim, tá bom, né? Não, Tá bom. deu tudo certo, fui para lá. E aí entra o grande pulo. Fomos para a Copa Brasil, masculino e feminino. A Copa Brasil masculino foi em Fortaleza. O nível técnico realmente não era tão alto. Tinha um time do Amazonas, o Nordeste, o Murilo Amazonas, que era de Recife, levou o time do Corinthians na época, que era um time bom, e com alguns meninos de Recife também lá, o Douglas Cordeiro já jogava nessa época, era um time mais forte. E o feminino foi em Brasília, mas o feminino realmente já foi o BCN, que era um time campeão brasileiro, Dani Scott, Fernanda... Era lá de Osasco, né? Era o Osasco de hoje, o BCN com Fernanda Venturini, essa galera. E a gente realmente não tinha o que fazer, mas o masculino foi antes. Então, só que o Jean e o Klepper não puderam ir, que eram os 2 levantadores. Não puderam ir. E a missão sobrou para mim. Eu que tive que levantar. Sem banco. Entendeu? Só eu levantando. Mas o time era muito bom. Eu tinha montado o time. Então eu sabia como é que o time jogava. E o time era muito bom. Não tinha muito mistério. E eu acabei jogando. E nós ganhamos a Copa Brasil. A Assembleia é o único time de Norte, Nordeste e Centro-Oeste que tem esse título de Copa do Brasil. Fora do eixo, né? Fora do eixo que tem. Se não eram os mesmos times, se não é... É outra história. É uma outra história. Que Isso aí não interessa. Exatamente. A história foi escrita, né? Eu poderia fazer uma... Então, foi isso aqui. Aí, a partir daí, a minha vida realmente mudou. Aí me transformei, fui lá, fiz os cursos.
conseguia credencial. O investimento era alto para fazer o curso? Não, era questão na verdade, era de oportunidade. E não é como é hoje, né? Hoje você faz online, né? Antigamente era tudo presencial e não tinha essa comunicação. Olha, tem um curso em tal lugar, não tinha essa facilidade. Às vezes que é perdia hoje, né? o período porque não ou sabia. então era muito longe também. Já o curso é lá em Porto Alegre, né? Não vou, pô, não tem dinheiro. Aí apareceu 2002. Enquanto isso, eu fui ganhando. Em 99, tinha o time infanto, foi a mesma coisa. Falei, olha, tem o time infantil, posso colocar? Os caras, mete bala. Aí o infanto eu montei um timaço. O Marcelo já tinha me deixado uma base no Moderno, de moleques muito bons. E eu peguei os meninos e peguei outros de fora também. Fiz um lá e montei um timaço. Só que não deu certo. Perdemos o campeonato, perdemos a final. Mas perdemos. E o infantil, a gente já jogava também e ganhamos o infantil. Aí não tinha pré-mirim e mirim. Aí já tinha tido antes o pré-mirim e mirim, mas que não vingou. Aí nós montamos o pré-mirim e mirim. Aí passou a ter todas as categorias da Assembleia a partir de 2000. Todas. E aí nós fomos construindo uma história. A Assembleia foi o time que mais ganhou. Em 2002, a Assembleia sentiu a necessidade de ter um time realmente com um treinador que fosse campeão e um treinador que realmente fosse fazer o nome da história. O Rui Salles era o diretor, contrataram o Christian Costa. O Christian estava bem afastado do vôlei, passou muitos anos afastado, e eu desci para as categorias de base. Aí eu literalmente desci para as categorias, eu fiquei só até o infanto. E a gente não conseguia ganhar nunca do ideal, porque o ideal usava a velha de pegar os meninos já formados pela Assembleia, pela Tuna, levava todo mundo, e a gente não tinha condição de competir. Só que nesse ano a gente conseguiu. Como eu estava de frente, eu joguei o campeonato infantil, ganhei o campeonato infantil, um torneio que a gente tinha perdido o primeiro turno para todo mundo, e no segundo turno nós ganhamos todo mundo e ganhamos a final. É gozado isso. E no infanto, a gente foi à final contra o Ideal, que sempre ia, e nesse ano nós ganhamos, por uma coincidência. E o Christian ficou um ano só no 2002 e saiu. Eu voltei, retornei em 2003, fiquei até 2004, 2005. 2006, a Assembleia resolveu acabar com o adulto e ficar só até o infanto juvenil. Aí, de novo, eu desci para as categorias de baixo, ficou eu e o João, o saudoso João Pamplona, e o João trabalhava com pré-mirim, mirim, eu trabalhava com infantil e infanto. Aí nasceu uma grande... Cheguei lá, o infanto era meio... Como tinha esse problema com o ideal, o infanto não durava muito tempo, os melhores saíam, ficava só os que eram piores, não sei o quê. É difícil concorrer com bolsa de estudo, né? Era muito difícil. Só que a Assembleia deu um pulo do gato. A Assembleia conseguiu bolsa de estudo para todo mundo, fazendo parcerias, permutas no salão de festa, dentro do clube, fazendo algumas ações, e conseguiu muitas bolsas de estudo. Aí a gente passou a não perder mais atleta por causa de bolsa de estudo. E também, como eu estava mais presente, a gente passou a fazer um trabalho com os pais também, como a gente faz hoje com a PAD, que é importante. E os pais compraram a ideia junto com a gente. Em 2005 eu entrei, tinha um time infanto decadente, que não queria muita coisa, e eu tinha jovens infantis promissores, que estavam ali, porque eu também tive que fazer uma peneira, depois tirar muita gente, fazer, e eles... foi 2007. 2007, aí veio 2007, 2008. 2007 perdemos para todo mundo. Também mesma história, mesma situação. Perdemos no infantil, que era um infantil Atuna, tinha um time muito forte, que era o Emerson, o João Paulo, o Iago, os meninos eram que estavam acostumados a jogar, e só jogar e perdia para eles, mas o time em construção.
Conseguimos construir o time. E o Infanto eu peguei, cara, dispensei a maioria, fiquei só com 2 ou 3 e enxertei o infantil para cá. A gente jogava as duas categorias com um time praticamente a base de um time mais novo. E daí, a partir daí, veio eu falei, cara, a gente precisa mudar. E veio 2008, 2009, 2000, aí 2009 a gente começou a ganhar. Aí ganhou e veio ganhando, dominando até 2010, 2008, eu não fazia parte de seleção. Não fazia nenhuma parte de seleção, não tinha ido para nenhum tipo de CBS. O presidente na época, não quero nem citar o nome, deixa esse para lá. Mas se quiser, fica à vontade. Não, deixa para lá. A gente tem que falar de pessoas que realmente marcaram positivamente, né? Quem não marcou positivamente, deixa para lá. Mas ele optou por um outro técnico também e fazia parceria. O técnico era o mesmo técnico do juvenil, era técnico do infanto, quer dizer, não abria para ninguém. E quem realmente trabalhava, quem formava os jogadores era nós, né? E era o técnico ideal. Ele também tem a competência dele, sem dúvida nenhuma. Mas na época não dava espaço para ninguém. Então aí, 2009, 2008, nessa transição do presidente, mudou para um outro presidente, que esse eu já posso falar que é o Paulo. O Paulo realmente abriu, falou, não vai ser só um treinador que vai levar. Eu fui de auxiliar técnico dos dois. Ele abriu para um, que era o técnico do Remo, e continuou do outro, que era do colégio, do Ideal, e eu fiquei de auxiliar dos dois. Primeiro ano a gente foi de ônibus, eu deixo bem claro isso, para Betim. Nós chegamos de manhã e jogamos à tarde. Chegamos 2 horas da tarde, o nosso jogo foi 7 da noite. E quanto foi esse jogo? Perdemos para Minas. Perdemos, mas eu vi que tinha condições de jogar bem, mas perdeu. No segundo dia, nós jogamos contra Pernambuco e fizemos um jogo bom, foi 3-2, mas perdemos o jogo. E no terceiro jogo foi contra o Ceará, que era um timaço, que eram esses meninos que jogam o Igor, Ceará, era um timaço, que na época até ficou em segundo ou terceiro, eu acho. E ganhamos o jogo, por incrível que pareça. Aí conseguimos dar no cruzamento para não cair. Pegamos o Paraná. O jogo que se perde cai. E o Paraná tinha ficado assim, fora das semifinais, porque eram 8 times, por ponto, assim, 3, 4 pontos. E estava altamente confiante, achando que ia ganhar. E nós ganhamos o jogo, 3-2. Aí, pela primeira vez, o Paraná não tinha descido de divisão. Ele subia para a divisão especial, no ano seguinte descia. É assim a vida. E nesse primeiro ano a gente quebrou, pela primeira vez. Eu era auxiliar técnico do Zeca. Nós conseguimos, junto com eu e o Zeca, o Zeca e eu, né, no caso, conseguimos manter o time na divisão especial. Na seleção infanto era o contrário, era primeira divisão para subir para a divisão especial. Aí o técnico era o técnico do Ideal, o Solheiro, e eu fui auxiliar técnico do Solheiro. Mas, véspera da viagem, dos 18 jogadores que estavam inscritos, 8 o colégio, na época, que era o CEL, não liberou os meninos para ir, porque tinha um Super Jeps aqui, que eram os melhores jogadores. Tinham 2 da Assembleia e os outros do Remo, 6 do Remo. Não queria. Um se rebelou se rebelou, porque o colégio deixou, falou, não, eu vou. Que foi o Hugo Brinco. O Renan quis jogar, que tinha o sonho de jogar o Estudantil, ficou. E a gente foi com um time quebrado, literalmente quebrado. Era um bom time ainda. Tinha o Pedra, os meninos eram um bom time. E foi em Natal também, mesma coisa. Fomos de ônibus, um inferno total. Cara, chegamos lá no negócio, não tinha ninguém para esperar a gente na rodoviária. Tomamos, não era ônibus de fretado, era um ônibus de linha. Fomos lá até fomos até da rodoviária, tomamos um táxi na época, chegamos lá, vamos para o alojamento. A gente ficou
num comando Como lá. é diferente hoje, né, Mingau? Não, no comando. Na verdade, na escola de cadete lá, da polícia. Cara, inferno total. Vocês não podem imaginar o inferno que foi. Só que os meninos estavam querendo jogar. O primeiro jogo era contra Roraima. Roraima era um time bom na época. Nós ganhamos 3-1. Aí, no segundo jogo, na nossa chave era Pernambuco, nós, Rio Grande do Norte e Roraima. Queria ter essa memória do Mingau, hein? Nesses 4 times, né, cara, porque esse daqui foi os mais marcantes, né? Não tem pra como mim. esquecer, né, Não Mingau? tem como, porque foi o primeiro. Então, a gente pegou o Rio Grande do Norte. Pernambuco era o melhor time. Sabia Sempre que teve uma escola boa, Não, né? Mingau? e era o melhor time. Assim, era um time que a gente sabia que ia ser o campeão. Não ia ter. E da outra chave era Brasília, Maranhão e não sei quem eram os outros dois, mas o Maranhão e Brasília estavam brigando para querer saber que Brasília era um pouco melhor, mas houve um problema lá de mexer um com o outro, não sei o quê, esse que mexeu com o brilho dos meninos no Maranhão, ganharam o jogo. Brasília. Aí nós fomos jogar contra o Rio Grande do Norte, para saber quem ia sair segundo. Tá? Os caras fizeram 2-0. Aí eu te falo, não lembro mais de nada do jogo. Porque eu apaguei, porque a torcida ficava em cima de mim, os caras ficavam mexendo assim de fora, metendo. Cara, era um inferno esse puto. Aí eu brigando com todo mundo, briguei com o árbitro, briguei com todo mundo. Nós chegamos aí, fizemos 2-2, ganhamos o jogo, 3-2. Aí no jogo seguinte era contra Pernambuco, para saber quem sair primeiro ou segundo. Estava todo mundo quebrado, aí veio o pulo do gato. Como o Maranhão tinha perdido, já ganho de Brasília, a possibilidade de eu jogar e querer ganhar Pernambuco, que não iria ganhar, e desgastar todos os meninos, era muito grande. Então, eu optei, isso eu falo para eles, e foi uma opção minha, eu conto essa história desde o início, para dizer que isso não foi história. Eu optei em levar todo mundo para o shopping, no dia do jogo contra Pernambuco, porque era masculino e feminino, cara, os jogos começavam, nosso jogo era primeiro uma feminino, que era praticamente um machetão, era bola para um lado, bola para o outro, que demorava muito, e os jogos do masculino terminavam 1 da manhã. E os nossos jogos, geralmente, esse jogo contra o time da casa foi o último, né? Nossa chave, geralmente, a gente era nos últimos jogos. Aí o jogo contra Pernambuco. Aí eu falei, cara, tive essa ideia, levei todo mundo para o shopping, a gente passou a tarde inteira no shopping, os moleques andando para cima e para baixo. Os moleques querem ir embora? Não, fora ficar. Aí quando chegou no jogo, no alojamento de novo, eles, pô, a gente quer descansar. Não, descansar nada, bora trocar de roupa, vamos para o ginásio. Vai ter jogo. Aí quando eu cheguei lá, claro que eles estavam zumbizando na quadra, né? Aí acabou o jogo, nós perdemos 3-0 rápido. E eu voltei para o alojamento e dei uma bronca neles. E falei, porque a gente não tinha mais sido rebaixado, aquilo para eles parece que tinha sido já tinham feito toda a responsabilidade deles. Então, queria saber se eles iam querer ou não. Aí levei eles, no outro dia nessa época eu corria. Aí eu saí de manhã, fui dar uma corrida. Quando eu voltei, o motorista do ônibus estava lá, esperando. Professor, o senhor vai treinar? E a gente não estava tendo treino, né? Porque não tinha quadra. Aí eu falei, cara, tem treino? Tem quadra? Tem. Eu fui lá no alojamento e falei para os moleques, no alojamento de beliche, falei, olha, vocês têm 5 minutos para trocar de roupa. Entendeu? Para poder ir para o treino. Ah, vai ter treino. Aí todo mundo se levantou rápido, trocou de roupa e foi. Quando eu entrei no ônibus, aí para o ônibus, que busca quem? O Maranhão para ir para o shopping. Eu falei, cara, deu. Porque na minha cabeça era o seguinte, era melhor jogar com o Maranhão, que era um clássico do Norte. A gente sempre jogou contra ele, sempre foi mais. Mas contra Brasília é mais arriscado. Porque Brasília era o melhor time, mas era desorganizado demais, como sempre. Algumas coisas que a gente vê com potencial maior, mas não sei o que acontece e a gente não consegue jogar. Mas quando jogam, é para ganhar de todo mundo. E aí a gente jogou contra o Maranhão e ganhou do Maranhão. 3-0 rápido. E fomos para a final. Aí na final realmente eu relaxei, porque aí eu já tinha subido de divisão. Já tinha subiu, subido né? de divisão, Aí nós perdemos a final, que era Pernambuco, e eu sabia que isso
Aí Tu tá ligado na relação temporal que o Mingau tá tendo? O Mingau tá sim. falando de gente aqui que ele comandou sendo infanto, juvenil, que hoje é técnico, tá aí já como parou, técnico. temos Já que parar, parou. né? Acho que já pararam. Então, foi isso aí, esse começo de técnico. A partir daí, eu comecei a levar para as seleções. Já o Solheiro, na época, caiu, não foi para o brasileiro, porque véspera, não aconteceu. Véspera, ele tinha comprado uma moto, a moto era nova, não sei o quê. Foi dar um rolê lá no conjunto que ele mora e bateu com o joelho numa anilha daquelas grandes de esgoto. Não sabe andar de moto, né? Aí foi meter a cara, quebrou a patela em 8 pedaços. Meu Deus do céu. Aí ainda tentou ir, não foi, não deu realmente para ir, porque não tinha condições dele ir. Eu fui e toquei o time sozinho. No ano seguinte, ele já se afastou e eu fiquei com a juvenil, com a seleção juvenil. E nós invertemos. O Zeca ficou com o Infante, eu fiquei com a juvenil. E fomos para a Venda Nova e consegui manter o time ainda na divisão especial. O Zeca também manteve o Infanto também, e aí a gente foi seguindo. No ano seguinte, nós invertemos de novo. O Zeca, aí foi 2010, que aí foi a melhor, uma das, para mim, mais marcantes. Nós conseguimos ficar entre os 4 da divisão especial. Com um grupo de garotos que realmente dispensa comentários. Só deixa eu tentar aqui. É aquele grupo que tinha o Matheus, o Lucas Lucas Salim, Salim, o Danielzinho. exatamente. Não chegou a ser vice-campeão? Foi 2012. 2012? 2010, eles fizeram a primeira semifinal. Nós ganhamos de Santa Catarina, num jogo épico também, lá em Anápolis. Santa Catarina era a favorita a ganhar o campeonato. Eles fizeram um jogo, talvez o jogo mais fantástico na minha vida. Eu não lembro muito bem do jogo, porque eu estava transformado, entendeu? Mas os moleques realmente eles eram fantásticos, assim. Eu não sei, eu não acompanhei esse ano, eu acompanhei o ano seguinte, né? Que eles foram vice. Aí, 2011, a gente foi para Fortaleza de novo com o Infanto. Eu fui de novo com o Infanto. E nós ficamos em quinto. Mas aí já ficava entre os melhores do Brasil, tá? Já lutava lá para cima. Já tinha um respeito muito grande, os moleques chegaram de medo. Em 2012, a gente foi para São José, em Santa Catarina. Era um time também já juvenil. O Remo tinha jogado a Superliga 2011, Superliga B, e o Zeca não pôde ir, nós invertemos. O Zeca foi no Infanto, eu fui no juvenil. E era um time, teoricamente, assim, era bom. Eu já tinha feito o resultado no Infanto, mas não era para juvenil. E a gente foi ganhando, passando, chegamos na final, contra São Paulo. E aí isso aí elevou também tudo, né, cara? As coisas facilitadas. E essas são as coisas mais importantes, né? Fora as coisas que a gente veio fazendo. E eu me lembro desse jogo, foi um 3-2. O Pará já tinha enfrentado São Paulo na primeira fase. E também perdeu, se eu não me engano, ganhou de 3-2, alguma coisa assim. Aí perdeu a final de 3-2, mas foi aqui, ó. Jogaço. Daí, a partir daí também já 2012 já estava consolidado, né? Como treinador, a gente tinha ganho esses Nordestes aí, que eu falo para vocês, assim, nós ganhamos, a Assembleia ganhou 8 vezes, saca? E chegou um ponto que realmente acabou, porque o presidente era o Gilberto, e o Gilberto achou, foi um cara bem justo, mandou fazer um estudo para ver se realmente tinha condições de ter um time profissional. Ninguém tinha noção também, ninguém sabia como é que a coisa funcionava para ter um time profissional. E ele viu que era totalmente inviável porque ele teria que colocar dinheiro, né? A Assembleia teria que colocar dinheiro e ela não viu com bons olhos isso também. E achou, aí uma questão de certo ou errado, né? Pôs o fim no projeto. Aí foi aí que nós descemos para as categorias de base, né? Aí nós tivemos sucesso. Aí nisso aí, os meninos foram convocados à seleção brasileira. Nós tivemos meninos, não só no masculino, como no feminino também. A Assembleia tinha um excelente trabalho. E chegou um dia que realmente, assim, não é que canse, né? É um projeto que demora muitos anos, você tem que ter um padrasto, né? Pelo menos um padrasto. Você tem que ter um pai, uma pessoa que compra aquilo ali, porque senão você acaba ficando órfão.
E isso que aconteceu, talvez, com o esporte olímpico na Assembleia, que hoje está tentando retomar, mas não teve aquela pessoa que fosse realmente como teve o Tomás no início, o Russo, o Baralho, que foram pessoas muito importantes ali dentro, porque mantinham o vôlei, ia para a diretoria, brigava, fazia isso aqui. Depois, com o tempo, eu acho que o custo ficou alto, quiseram outros esportes também, então isso não é muito fácil e resolveram dar um fim. Acabaram e a gente ficou sem pai nem mãe também, Qual mesma foi coisa. esse ano, Mingau? Isso foi 2000 e... Fiquei lá até 14, 15, 16. Foi 2016. Então foi nesse mesmo ano que você foi contratado pelo Paysandu? Foi mais ou menos isso. Na verdade, eu fiquei na companhia atlética, porque eu já tinha um trabalho com Master, já tinha sido campeão brasileiro com Master, que foi aí que a PAD, porque a PAD, para quem não sabe, a PAD foi um projeto que logo depois de 2012 a associação ela foi construída e foi escrita pelo Tufi, pelo pai do Júnior, né? Que é o pai do Lucas e do João. Ele que escreveu o primeiro estatuto, ele que organizou tudo. Hoje a PAD leva o nome da PAD, mas não tem mais o mesmo estatuto, já é um outro, nós já mudamos, já fizemos várias alterações. Mas o Júnior foi muito importante, né? O Tufi foi muito importante nisso aí, ele criou, que era para justamente andar paralelo à Assembleia. A gente usaria o CNPJ da Assembleia, mas eu ia usar a PAD para captar recursos para investir no vôlei. Só que não foi visto com bons olhos, né? A Assembleia achava que o dinheiro tinha que ser captado, mas tinha que entrar no caixa da Assembleia para poder ser distribuído. E quem estava no comando na época, que eu também não vou citar, vou mais uma vez, porque eu acho que isso por uma questão de respeito, não é nem por uma questão de merecimento, não, mas por uma questão de respeito, não viu isso, talvez se sentiu inseguro na época de ter comprado a ideia e feito, ou não gostava do esporte. Muitos dizem porque ele não gostava do esporte, mas outros, mas eu acho mais por insegurança. E a Assembleia, realmente, a diretoria era muito difícil, isso aí, né? E não quis comprar a ideia, graças a Deus também, porque isso aí poderia ter acabado já. E a PAD ficou lá até que em 2015 foi campeão brasileiro e quando voltou para cá a gente ficou mastigando aquele negócio. Não, vamos pensar numa coisa, vamos pensar, tem uma associação. Em 2019 a gente construiu a PAD. Mas, enquanto isso, eu fiquei fora, né, do circuito de categorias de base, a Assembleia também fechou, acabou tudo e, mais uma vez, ficou órfão, né, o vôlei ficou um pouco órfão disso aí, porque não tinha mais um clube realmente como uma Assembleia que ganhava tudo, que botava realmente Uma estrutura. uma estrutura. Que dá inveja, né? No bom sentido, Mas claro. assim, era, na época, uma falsa estrutura, porque a Assembleia ela é o melhor clube, um dos melhores clubes do Brasil, isso não tem nem dúvida, e sou muito grato à Assembleia por tudo que me proporcionou, por o tempo, fiquei quase 20 anos, e por tudo que eu tenho, por todas as coisas, embora no final não foi uma coisa muito fácil, mas não é o clube, não são as pessoas, talvez alguns dirigentes na época, né, que não tinham talvez condições, nem consciência do que eu tinha construído dentro, que eu tinha ajudado a construir. Esse rompimento foi um rompimento meio traumático, né? Não tinha necessidade de ser dessa forma, mas paciência eu desejei a todos, né? Ainda é um clube que eu tenho no meu coração, um clube que eu gosto, mas hoje eu sou a PAD. Respira Entendeu? a PAD, né? Hoje eu sou a PAD e não penso em mudar de forma alguma. Então, aí, a partir daí veio a PAD. Aí a PAD foi uma outra pegada, né? A gente começou com o Paysandu. O Paysandu também não tinha estrutura suficiente para poder atender todos os esportes, só tem uma quadra, né? Um ginásio pequeno que também não tinha. Um horário só, né? E assim, a gente sabe que tem alguns esportes que têm a preferência. É normal também, volto a dizer, não acho que. Mas não tinha espaço para o vôlei, como não deve ter até hoje. Então, a gente ficou lá até 2019, até 2020, pandemia. Em 21 a gente resolveu realmente tomar outro rumo, realmente, seguir só com uma PAD. E 21 a gente ainda estava em construção, ficamos trabalhando no Colégio do Carmo, mas com muita dificuldade. E 2022 veio 2021 veio já 2022
já nós tivemos que já estamos na Cidade Velha e estamos aqui lá até hoje. Cara, eu acho que eu estendi muito do que eu tinha que falar, né? Mas foi a história toda, né? Eu falei no início. Te apresenta aí, Mingau. Então, contando toda essa história toda. E assim, né, Mingau? Hoje, já com uma responsabilidade muito grande, né? Como você sempre teve, agora com a APAD, né? Você acha que é o primeiro a chegar, o último a sair. E assim, já teve muitas missões, né? Tivemos aí o grande boom, eu até comento com o Márcio, com muita gente, né, envolvida no vôlei. Tivemos um boom aí no vôlei em Belém, por conta da APAD ter essa responsabilidade de tomar a iniciativa da Superliga C. A Superliga C foi um grande evento. Um grande evento que a APAD não levou, beleza, aconteceram várias situações depois, a APAD hoje disputa a Superliga B, mas hoje, sem sombra de dúvida, eu estou colocando a minha opinião aqui, se hoje a gente respira vôlei em Belém, a APAD é uma grande Né? responsável. Eu acho que a gente, o nosso DNA realmente, nosso objetivo sempre foi esse. Na verdade, a gente tentar elevar o nível, respeitando, claro, todos e sempre vai ser sempre assim. A gente sempre diz que não quer destruir, como eu acho que tinha os times no passado que gostavam de destruir para poder tentar fazer um time mais forte, mas a gente não, a gente tenta construir realmente, fazer a coisa e ver esse lado dos eventos, né? Que foi muito importante. Aí, tu citas aí a Superliga C, que realmente foi um grande evento que nós fizemos, o primeiro grande evento, porque os jogos da Superliga B também não deixaram a desejar para ninguém. Para o primeiro ano que nós fizemos, nós fizemos grandes jogos aqui dentro. E não é quem não tem noção da coisa, achando que é muito simples, só abrir o ginásio E jogar. Entendeu? E cobrar o ingresso e cobrar o ginásio, não é assim, a coisa vem, é produção realmente, são detalhes que a gente tem que ficar tomando conta, porque se você às vezes esquece de um detalhe, pode complicar tudo. E nós começamos os grandes eventos da PAD com a Copa PAD. Eu acho que a gente está esquecendo, nós fizemos a primeira Copa PAD com um time master, que eram 4 times masculinos e 4 femininos, nós cruzamos 8 times e fizemos lá era uma experiência, foi muito legal mesmo, porque para nós era tudo muito novo. Quando nós montamos o CTD lá, a gente, claro que lá não é o melhor lugar para se jogar, é pelo piso, pela iluminação muito boa, mas não é um local arejado, não é um local para receber, nem foi projetado para isso, foi projetado para treinamento, mas pela dificuldade que a gente tem em quadra, a gente acabou fazendo realmente de lá um local para jogo. Então, a gente não tinha muita noção de fazer evento. Nós fizemos essa Copa e foi um sucesso. Entendeu? Foi assim, dentro das possibilidades. A segunda Copa PAD já foi diferente. A gente pode contar isso? Pode, claro. Então, da minha visão. A gente quis fazer o melhor evento de todos. Mas aquela história do fazer o melhor evento sem nunca ter feito. Né? A gente tem noção, vai no lugar, tu olha um grande espetáculo, tu fala, pô, eu queria fazer um desse. Mas como é que faz? Né? Não é muito simples. Aí nós abrimos 10 equipes. Primeiro que a gente estava com medo para não saber quantas equipes, muito medo de saber. E vamos fazer o seguinte, todo mundo com todo mundo. 10 equipes, deram 27 jogos, eu acho. Coisa assim. Em 3 dias? Em 4 dias. 4 dias. 4 dias, quando tu colocar sexta-feira, só tem 2 jogos. Tá? Então, só vai 25, a gente fez 10 jogos no sábado, 8 no domingo e o restante na segunda-feira. Ave Maria. Começava sábado, 8 da manhã, meu amigo. Mas, Maxi, não é assim. Foi um grande aprendizado. Foi aí que entra a órbita na história. Eu vou fazer assim, eu vou cobrar. Tá? Embora eu faça parte da órbita também, mas eu vou cobrar cachê. A órbita, a gente já tinha ido, vai muito nos Masters nesse lugar, e a Castelo tinha um sistema lá um canal no YouTube, foi daí que nasceu. E tinha uma câmera fixa, 2 câmeras, uma fixa na lateral, uma no fundo da quadra, e o cara ficava com um notebook aqui, ó, mudando as câmeras e ele narrando. Uma coisa muito simples, muito simples. Quando eu assisti isso lá, eu falei com o Flávio na mesma hora. Flávio, vamos ter um desse aí, pô.
A gente tem o CTD lá, pô, bota no CTD, os jogos lá dentro a gente transmite. E a gente pode, aí vem aquele negócio de querer empreender, né? Não, a gente pode fazer assim, a gente pode transmitir jogos escolares, pode transmitir evento de formatura, né? O cara quer fazer um evento de jogo, basquete, vôlei, a gente mete bala e faz. Aí o Flávio, mais maluco ainda, né? Porque achando também, todo mundo achando que era muito fácil, muito simples. E foi partiu daí, conversou com algumas pessoas que estavam acostumadas com câmeras e tal, e veio aí aparece o Luiz, o seu Celso, Luiz Celso, apareceu e falou, olha, vamos fazer um negócio grande. Aí, meu irmão, os caras parece que estavam com vontade, estavam presos, pô. Chegaram lá, cara, e não sei quantas câmeras, e bota pra cá, e backdrop, e chama, e no final organiza, chama o cara que ganhou o melhor da partida, ele vai, entrevista, ele pode falar no nome do patrocinador, e o aquecimento é fora de quadra, fizemos uma praça de alimentação também que não deu certo, mas tinha uma praça de alimentação, tinha uma área de aquecimento fora, tinha os jogos, nós tínhamos que cumprir tudo dentro do horário, todos e acabou. A sensação, quem participou, era uma sensação leve. Quem acredita em energia, acredita nisso e sabe que ali estava todo mundo flutuando, né? Porque tinha dado tudo certo para todo mundo falando 27 bem. 27 jogos. Absurdo. Aí nasceu esse negócio da Superliga, né? Aí vamos jogar a Superliga. No ano seguinte nós fizemos uma Copa PAD feminina só, porque a gente tinha uma outra ideia masculino e acabou não dando certo. E o time da Superliga também contava junto. Nós fomos para Alto Floresta. Quando nós voltamos de Alto Floresta, que nós não classificamos, foi todo um tumulto, nós reunimos com a diretoria da PAD, e dessa vez foi o Fernando. O Fernando disse, olha, ano que vem a gente vai ter um time para subir para B. Tá? E vamos jogar B. E, pô, caramba. Eu vou falar o quê para esses caras, né? Vamos, pô, claro. Montamos o time, tá? Para a Superliga. Tivemos vários problemas durante esse decorrer de montar. Aí vamos fazer o evento, a Superliga C. Vamos trazer para casa. Aí, como sempre, a gente já tinha criado um padrão APAD, isso aí, né? de transmissão e de organização. Não era mais algo novo, né, Miguel? Já sabiam o que fazer. Já sabiam o que fazer. Só que era um evento nacional, era um evento do CBV. E fizemos a Superliga C e foi todo aquele sucesso, que talvez tenha sido a etapa mais organizada. Em números, eu posso te dizer, Mingau, sem medo de errar, porque isso a gente já viu, foi a etapa mais assistida, onde o público mais acompanhou, não só pelo canal da CBV na época, como também lá dentro do ginásio. Sim, né? sim. Então isso aí motivou. Aí, infelizmente, a tabela não favoreceu muito também, né? Nós tivemos só um jogo, perdemos um jogo e ficamos fora, teoricamente perdemos o campeonato, E houveram algumas desistências, que não foi só o daqui, né? O Centro-Oeste desistiu, foi desistindo, o Sul foi desistindo, tanto que foi sobrando vaga. E não foi só que todo mundo acha que a gente ficou só com a vaga daqui, que era do Remo, não. Tinha a vaga do Sul também tinha uma vaga também do Centro-Oeste e do Nordeste, não, do Nordeste, mas tinha... Do Sul. Ainda tinha mais 2 vagas que eram da repescagem. Sim. Né? Então, acabou que a gente ficou com uma das vagas e acabou até sobrando. Até o Praia Grande entrou também. E também o Real Brasiliense, também que arriscou, que isso aí é uma outra situação. E aí começamos essa jornada aí que nós estamos aqui até hoje. É um campeonato muito difícil, né? Muito disputado, só de um turno. Então, você não pode nem pensar em perder e tentar recuperar. Também está sendo um grande aprendizado. Eu acho que a gente está sugando também, todos nós estamos sugando o máximo que a gente pode sugar de aprendizado, avaliar o que foi bom, o que foi ruim, né? Também uma outra coisa que não é só
você ter o time, né? Você tem que ter uma estrutura para poder absorver esse time. É uma gestão completa, né? Exatamente. Você tem alimentação, moradia, tá, Salário, né? salários, principalmente esse negócio do dia a dia que é complicado, né? A gente tem um apartamento que moram 2 e uma casa que mora o restante. A casa, eles tomam café, almoçam e jantam na casa. No apartamento também eles recebem, né, as quentinhas, almoçam e tomam café em casa, que era um conforto que a gente dava para eles, que nós criamos um ambiente e uma estrutura para isso. E nós fizemos aqui, estamos aqui até agora respondendo. Agora, já que a gente está falando de Superliga B, só para comunicar aqui vocês e quem nos acompanha, já temos aqui 1 hora de bate-papo. Isso aí não vai dar certo. Bora falar rapidinho aqui, quero que o pessoal da produção coloque na tela, sobre essa segunda fase, né? A segunda fase, então, da Superliga B e esse chaveamento, né? Mas vamos falar primeiro de uma curiosidade, até que o Márcio citou, logo depois que nós terminamos esse último jogo contra Montes Claros, né, Márcio? Que todos os visitantes venceram. Ou seja, os melhores colocados, né, na tabela de classificação da primeira para a segunda, ou seja, o primeiro confronto foi fora. Nós tivemos a PAD recebendo Montes Claros, perdendo por 3-2, jogo muito apertado e bem disputado. O Araguari recebendo o Azulim, Monte Carmelo, né, perdendo por 3-2. Brasília recebeu o Nord por 3-1 e o Praia Grande recebeu o JF Vôlei por 3-1. Aí, Mingau, olhando para a tela, analisando todo o contexto aí de classificação, de placar apertado de todos os jogos, ninguém teve vida fácil nesses primeiros confrontos. Algum resultado te surpreendeu, Mingau, aí ou não? Não. E, sinceramente, não. É assim, claro, os jogos são abertos. Assim, a Araguari fez em casa, fez 2-0 e depois tomou uma virada. Mas nesse nível que está aí agora, não tem mais bobo, né? Ninguém classificou num campeonato que foi muito disputado. Até a última rodada, não sabia se a gente poderia estar em sexto, como nós acabamos, ou poderia ter sido rebaixado. Então, o nível técnico da competição muito alto, tá? Muito nivelado. Alto não vamos dizer, não vamos falar isso porque é uma outra história, mas muito nivelado, né? Você vê que o primeiro, tirando o Real Brasiliense... Acho que as duas pontas, né, Miguel? Elas ficam um pouco... O Real Brasiliense e o Juiz de Fora também. Exato, destoaram. Destoaram, porque o Juiz de Fora foi o time mais consistente. A gente via isso desde o início, eles 100% muito né? consistente, não tiveram muito altos e baixos, uma estrutura muito legal. Eu tive o prazer de conhecer lá o projeto. Eu vi que é um projeto bem limpinho mesmo, bem enxuto, não tem muito... Os outros têm mais dinheiro, com certeza, mas o projeto deles é muito bem enxuto, muito bem administrado, é muito legal. Cara, não tem. E assim, continua aberto? Eu acho que sim, entendeu? Quem vai ter um pouco mais de dificuldade? Nós vamos ter muita dificuldade, porque o jogo é lá, em Montes Claros, que é muito difícil jogar lá, não é fácil. Esse segundo jogo aí, também eu acho que o Azulim favorito também. Os que ganharam são os favoritos, mas, cara, continua aberto. Assim, eu acho que vai ter. Só o que pesa para o Azulim, no caso aqui, que é um confronto mineiro, né? É verdade. Aí são duas equipes que se conhecem bastante. Exatamente. Já jogaram o campeonato, embora o time não era o mesmo, né? Do Araguari não é o mesmo, o Azulim não. O Azulim manteve e contratou, acho que mais um levantador, um levantador que entrou, que realmente mudou um pouco desse jogo, né, do jogo deles. Mas cara, assim, Brasília e Nord, acho que é um jogo que pode surpreender, pode surpreender, porque o Nord joga em casa, mas Brasília é uma grande equipe também, eu acredito. Na verdade, todos aí não estão aí à toa, né? É verdade. Ninguém está aí porque pagou alguma coisa. Agora sim, Mingau, analisando mais uma vez agora esse jogo, né, último jogo aí lá na UEPA, né, na Almirante Barroso, a PAD e Montes Claros. Uma pergunta que eu acho que talvez a imprensa quisesse fazer, não fez, mas eu te pergunto agora, onde foi que a PAD perdeu esse jogo para Montes Claros? Onde o Montes Claros ganhou da PAD. Não, foi um jogo muito difícil. A gente não leva em conta
que nós perdemos uma peça do nosso time que é importante, né? Talvez ele pudesse ter saído até no meio do jogo, isso podia acontecer também, tá? Mas nós perdemos de uma forma muito bruta, né? Ele virou o pé, saiu. Aí nós já perdemos. O nosso time é um time que não tem um banco realmente que seja, por exemplo, o oposto. Era um central que nós adaptamos para ser oposto. Não é, ele está em fase de transformação, ele está mudando para ser oposto, então ainda não é um cara efetivo ainda como oposto. A gente sabe das oscilações que a gente tem 2 levantadores muito novos também, que pecam no momento que não podem pecar ainda, mas são meninos que são da melhor qualidade, são meninos muito promissores. Na verdade, nosso time é muito promissor, né, individual. Você vê os meninos que são absurdos, mas eles não têm tanta rodagem. A diferença do jogo foi a tranquilidade que o Montes Claros teve. Em nenhum momento, nem perdendo, eles alteraram, nem quando perderam o terceiro set. Nem tomando pressão da torcida. Tomando pressão, eles mantiveram aquilo ali. Então, por isso, aí é o lado mais difícil de jogar contra eles. Entendeu? E eu acho que lá eles vão complicar um pouquinho mais, porque aqui não sacaram tão bem. Mas, como o próprio William disse, o técnico, cara, ainda tem outro jogo, né? Então é muito difícil de você falar. A gente espera muito fazer um grande jogo. Eu acho que ninguém ganhou 2 sets aqui porque eles entregaram, né? Nós ganhamos, eu acho, jogando muito bem o primeiro, tá? O segundo set nós viemos jogando com passe na mão, nós tivemos algumas escolhas que não foram tão boas, né? Poderiam ter sido melhores, mas e nós tivemos a perda do jogador, que isso acaba afetando. No terceiro set, eu acho que houve um equilíbrio e nós fomos mais competentes ali na metade do 20 em diante. Acho que nós fomos mais competentes e ganhamos o set. No terceiro set, eu acho que o nosso time caiu um pouco de rendimento. Fisicamente, talvez tenha caído um pouco de rendimento. E eles mantiveram um ritmo de jogo também, não baixaram muito, não estavam jogando talvez o melhor que deles também, mas também não estavam jogando no pior dia, né? Eles estavam jogando ali, se mantendo. Aí pesa a experiência, né, do jogador que é mais rodado, que sabe esperar a hora de ir para cima, uma hora que tem que se recuar um pouquinho. Isso nosso time ainda é muito afoito. E houve essa perda no quarto set. O quinto set foi atípico, eu acho que eles, volto a dizer, não se dá, em alto nível, não dá para errar em alguns momentos. Quando a gente tem possibilidade de fazer o ponto, não se pode desperdiçar. E eu acho que nós desperdiçamos muitas bolas que poderiam ter tomado de ponto para nós e não foi ponto para eles. Eu vou fazer a pergunta do torcedor, Max, para o Mingau. Para o torcedor, Mingau, dá para acreditar? Não, com certeza. Ninguém baixou a guarda, não. Pelo contrário, a gente teve 2 dias para se lamentar, entendeu? Para ficar triste. E na segunda-feira já começou de novo. Porque ficou aquela impressão do jogo, a gente estava lá vendo o jogo, que assim, dava para chegar, dava para vencer, um jogo que era bem palpável, a vitória, assim, dava para chegar. Alguns fatores que o Mingau já explicou aqui tiveram peso, questão experiência, né? às vezes do excesso do desperdício, né? E assim, aí eu te pergunto também de novo, Mingau, o que tu achas que a equipe tem que fazer de diferente, que não fez no primeiro jogo, que tu achas que tem que evitar nesse segundo jogo? Eu acho que sacar sempre, né? Eu acho que a gente oscilou um pouco no saque. A gente tem um plano de jogo, né? A gente tem o estudo, a gente estuda também o time deles, não entra para jogar sem saber o que vai fazer. A gente tem um analista, que é o Marcelo Zeni, que é um cara da melhor qualidade, não está com a gente, mas ele faz um trabalho com a gente fora, né? Então, a gente entra com o norte, já sabendo o que a gente tem que fazer. Talvez tendo essa consciência, essa maturidade e saber que momentos do jogo que estão favoráveis a nós, a gente não pode desperdiçar. E eu acho que isso aí, eles tiveram um ganho muito grande, tá?
aprendizado com isso, né? Você só aprende na derrota isso aí. Talvez se a gente tivesse ganho o jogo, a gente poderia estar um pouco mais complicado do que se tivesse perdido. Por incrível que pareça. Até é difícil falar uma coisa dessa, mas é uma verdade. A gente aprende muito mais quando se erra do que quando acerta. Quando acerta, sempre a gente acha que a sorte vai estar sempre do nosso lado e não é assim que a coisa funciona. Claro que a gente se preparou, claro que a gente tem que ter... Não dá para falar certas coisas aqui, porque são estudos e são coisas táticas que a gente vai mudar, mas que a gente pode melhorar. Bloqueio, saque, os contra-ataques que a gente errou, os ataques mesmo, com a bola na mão, a gente teve um percentual bom de passe A e não foi aproveitado, e foi conversado isso com eles também, mas a gente sabe que pode evoluir e que vai evoluir, né? Mingau, então antes da gente encerrar o nosso podcast, assim, o objetivo ele foi alcançado, né? Apesar do segundo jogo ainda rolar na próxima sexta-feira, lá no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros, aí na tela para você. Sexta-feira, tá, gente? Então, 8 horas da noite. Independente do resultado, Mingau, o objetivo ele foi alcançado, o objetivo de número 1, que é permanecer na Superliga B e se estruturar muito mais do que já está sendo feito, o que está sendo muito bem feito. Mas hoje, dentro de uma realidade, dentro de toda uma limitação, seja financeira, limitação de estrutura, o objetivo ele foi alcançado. Foi, né? Não deixa de ser, mas eu acho que a gente sempre tem a meta, a gente sempre dobra, né? Dobra a meta. Né? Eu acho que tem um pouquinho a mais, a gente não está conformado com isso, porém a gente também reconhece que a gente fez o nosso melhor. Poderia ter sido pior, acho que poderia ter sido rebaixado, mas nós fizemos grandes jogos aqui dentro, né? Contra o América, pelo amor de Deus. Contra o América, contra o Brasília, contra vários jogos nós fizemos. E nós fizemos 2 jogos fora que assim, mostrou o poder dessa equipe. Praia Grande e Alta Floresta, o poder de se levantar num momento difícil, porque talvez só quem estava no ginásio sabe, o jogo de Praia Grande foi um jogo de muita batalha, muita luta, e você via que eles tinham virado a chave, né? Que eles estavam muito dispostos a não dar essa chance, entendeu? Não voltar para casa com uma derrota. Aí você vê que isso, quando acontece esse tipo de vitória, você vê como é que é aquele negócio da alma, né? Daquela lavada na alma. Então, mas eu espero que vai ser um grande jogo, espero que todos participem, vejam os jogos, torçam pela gente, sabe que a gente aqui tem cara, isso aí é nosso, da PAD mesmo. A gente não, além de não fazer, se a gente cria um sarrafo, a gente não baixa mais esse sarrafo, a gente só tem que passar por ele. A gente criou agora um sarrafo, botou lá em cima, e eu acho que não tem mais nem tem como mais voltar, né? Pelo menos por enquanto. E a diretoria entende isso muito bem, sabe que tem que ser trabalhado, sabe a nossa origem também, sabe o nosso DNA, então a gente vai continuar trabalhando com a base, a gente tem uma categoria de base também forte, jogos CBIs, que são os Campeonatos Brasileiros Interclubes, também não é só o time adulto. O time adulto é realmente, hoje, talvez seja o que motivou todo mundo a voltar para o ginásio. É ótimo isso, porque serve de referência para os mais novos, mas a gente pensa na formação, pensa no desenvolvimento. A PAD não é só um time da Superliga B. A PAD é muito mais do que isso. E isso poderia ter causado muita coisa se ela não tivesse essa estrutura. Talvez a gente não tivesse nem sobrevivido para o ano seguinte, porque nós tivemos problemas seríssimos, entendeu? Que a gente não vai mais repetir, mas se a gente não tivesse uma estrutura boa, a gente teria quebrado. Através dos problemas que a gente vai melhorando. Né? Não, mas foram problemas gravíssimos, entendeu? Gravíssimos, mas a gente conseguiu passar por cima, tirou quem tinha que tirar, saiu quem tinha que sair e realmente colocou a PAD realmente de novo no... Max, a gente tem um quadro aqui, Mingau, que a gente vai estrear contigo. Obrigado. Que é para colocar o nosso convidado numa fria, né? Mas é uma fria que eu acho que tu tens muito mais autoridade que todos nós aqui para poder falar e opinar. Sempre a gente escuta falar
de uma questão que é batida muitas vezes nas transmissões que as pessoas perguntam sobre os jogadores paraenses, né? Ah, a PAD tem jogador paraense, a PAD tem um jogador paraense, que é o Ian Rufino, o resto todo é de fora. E aí eu te pergunto, Mingau, por que existe essa diferença ainda de nível dos jogadores nossos aqui para os de fora? Ainda existe um hiato muito grande. E por que que os nossos jogadores não vingam assim? A gente tem exemplos, é claro, de jogadores paraenses que estão lá fora. O Central que está jogando lá, o Barreto. Tem outros. O próprio Ian Rufino, que jogou fora há muito tempo. Foi tem vários jogadores do norte em si, né? Eu acho que é uma questão cultural, entendeu? Isso é uma coisa também que é uma quebra de paradigma, uma coisa que a gente vem quebrando. Por exemplo, você não precisa mais sair de Belém, porque ainda tem aquela coisa, o paraense tem aquele negócio, que nós somos paraenses, a gente sabe, parece que a gente precisa morar um ano fora de Belém. Né? Não tem aquela sensação de você precisa morar um ano fora, você precisa melhor lá fora do que aqui, embora a gente compre essa ideia, paraense, onde estiver, ele compra a ideia de ser paraense, mas ele sente essa necessidade de estar fora. Então, é uma questão, talvez, cultural, de acreditar, quando nós começamos a ganhar nas categorias de base, nas seleções, porque a gente quebrou aquele negócio do vira-lata, né? Da síndrome de vira-lata, de você não acreditar, se achar sempre que os outros são melhores que você, que as pessoas do norte são discriminadas. Isso a gente quebrou, conseguiu quebrar. Aí, se você não alimenta, claro que você volta. A gente precisa hoje que o jogador paraense acredite que ele consiga viver do esporte. E que não é fácil, porque você mistura com uma geração que não quer, acha que não quer pagar o preço, né? Essa é a dificuldade? Pagar o preço de achar, mas assim, e também meio assustador, né? Você vai começar do nada, você vai ganhar dinheiro amanhã com o esporte. O Gabriel daqui fez o primeiro contrato profissional, foi com a gente, depois de tantos anos. O Gabriel é de Imperatriz, mas mora aqui há muitos anos. Fez o primeiro contrato profissional de vôlei. Então a gente viu que isso tem condições. A ideia é essa. A ideia é que as pessoas fiquem aqui, não precisem ir para fora. Para gastar dinheiro fora, é melhor investir aqui dentro. Então, a PAD veio para quebrar isso, né? A gente trabalha para quebrar essa cultura. Mas é isso. O céu é o limite, então, para a PAD. Exatamente. Dando uma passada novamente aqui nos nossos patrocinadores, né, que estão sempre nos apoiando, aí a produção vai colocar na tela, Carmona Cabreira, construtora de obras, segue lá nas redes sociais para acompanhar o trabalho da Carmona. Tem também nosso outro grande apoio, Óticas Castelo, em Belém e região metropolitana, espalhados aqui pela Grande Belém. A gente tem também o grupo MSS, essas cadeiras aqui maravilhosas, ó, que não faz nem barulho. Olha, eu vou logo fazer assim, eu vou reivindicar uma dessas lá para minha sala. Se encostar, dorme, assim, ó. Então, pronto. Realmente, quem provou isso aqui não quer nunca mais outra. Pô. Segue lá o grupo MSS, então, nas redes sociais. E, mais uma vez, agradecendo a Órbita Produtora, a grande responsável por toda essa tecnologia, estúdio, microfone, tudo isso aqui, essa qualidade de transmissão e de mais um episódio do P7 é por conta da Órbita Produtora. Segue lá a Órbita nas redes sociais, tem só gente fera por trás das câmeras preparando esse produto especial e de muita qualidade para você. Mingau, brigadão, até a próxima. E bora pra guerra, que sexta-feira tem mais um jogo. Obrigado aí, tá? A oportunidade de vir falar um pouco. Eu acho que eu falei demais de mim. Mas, mas eu acho que para esclarecer um pouco, a gente conta com a torcida de todos. Tá? O Pará é a PAD. Tá? A gente não tem bandeira. A gente, na verdade, a única bandeira que a gente tem é a nossa bandeira do Pará. E a gente tenho certeza que não vai ser por falta de luta e nem de empenho, muito menos de entrega deles, de todos nós, inclusive dos jogadores, né, em campo, como foi no jogo em casa contra Montes Claros, né? Então, esperem que pode vir coisas boas e eu espero voltar aqui numa próxima classificada. Então pronto, esse foi o Mingau, técnico da PAD. Márcio, obrigado aí por mais uma companhia no episódio, tamo junto, né? Até o terceiro episódio, né? Quem vencerá? A gente vai soltar nas redes sociais.
Galera, brigadão, quase eu derrubo o celular aqui, tô nervoso. Até a próxima aí, ó, se inscreva, ative as notificações, manda pra todo mundo. É o P7 falando de vôlei paraense. Então fica com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.